Fala pessoal, Rafa aqui na área. Tô chegando aí para fazer esse vídeo aí para falar um pouquinho do operacional que eu venho utilizando, mas o principal intuito aí também é mostrar a minha nova jornada aí, né, em mesas proprietárias, mostrar o desenvolvimento aí, começando basicamente aí do zero, então, tá? Vocês estão vendo a minha tela inicialmente aí, né? Não estou compartilhando a minha webcam, não tem função nenhuma mostrar o meu rosto aqui nesse vídeo. Vamos ser bem direto ao ponto aí, tá? Vou falar um pouco do operacional, da operação que eu fiz aí, que me deu aproximadamente $1.500 de lucro, tá? Só que antes eu vou estar falando para vocês aonde eu estarei iniciando essa nova jornada, compartilhando, né, com vocês aqui essa trajetória, né, bem skin the game aí, tá? Então, pessoal, tô fazendo um exame, né, aqui na Lucid Trading, tá? Comecei por esse plano aqui, ó, Lucid Flex, tá? Aonde você tem aqui os requisitos para estar passando no exame, beleza? Para você que não sabe o que é uma mesa proprietária, a mesa proprietária é uma empresa que fornece o próprio capital para você estar se expondo dentro do mercado, para você não assumir risco com o seu próprio patrimônio. Então é uma excelente opção para quem está começando no mercado, tá? Lembrando que você faz um exame comprovando que você sabe operar, atinge uma meta, tem um limite de perda que se você atingir, você vai perder esse exame e vai ter que começar outro, tá? Então aqui, ó, na fase de exame aqui, ó, você tem uma taxa para resetar caso você quebre, né, esse exame, ou seja, se você atingir o máximo de loss limite, por exemplo, ou estiver bem perto dele e quiser resetar, começar do zero, você tem a taxa de $95. Para passar nesse exame e ir para a mesa real, né, para conta Founded, né, conta financiada, você tem que bater $3.000, tá? Não pode perder 2.000. O tipo de drawdown, né, que é o rebaixamento. Se você, por exemplo, tiver $1.000, né, de prejuízo, mas antes disso teve $1.000 de lucro e acabou vindo para $1.000 de prejuízo, não vai contabilizar o topo que você teve de lucro como rebaixamento. Ele vai contabilizar o que você teve no final do dia, né? End of day, tá? Consistência 50%, ou seja, você não pode passar de 50% da meta do exame em um único dia, ou seja, não pode passar de $1.500, tá? O máximo de contrato é 4 mini contratos ou 40 micros contratos, né, dos ativos que a gente tem para negociar aí dentro dessa mesa aqui. No caso, a gente opera o Nasdaq Futuro, então não posso passar de 4 mini contratos ou 40 micros, tá? Não vou dar muita ênfase, tá, falando sobre a Lucid nesse momento, né? Vou fazer um vídeo à parte depois para subir aí para vocês, conforme a gente fosse desenvolvendo dentro dela, tá? Só que deixo bem claro que antes de estar se expondo nela, pesquisei. Se vocês pesquisarem também no YouTube sobre ela, você vai ver que já tem traders sacando, né? E se você for ver, pessoal, pesquisando aí no YouTube também, uma coisa que me chamou muita atenção e que eu passei a estudar essa mesa é a velocidade de repasse que tem nela, tá? Eles são muito rápidos assim que você está dentro do parâmetro da conta Founded para estar fazendo a retirada do seu lucro, tá? Então, se a gente for ver aqui, ó, Founded Rules, né, as regras da conta financiada, a gente não pode bater o loss limite de $2.000, né? Não tem loss diário, a gente não pode só alcançar esse limite aqui, que é um prejuízo de $2.000, tá? Continua permanecendo a regra sobre 4 mini contratos ou 40 micro. E dias para pagamento, né? Ou seja, são 5. Então aqui, se você tiver 5 dias, tem que operar no mínimo 5 dias para estar fazendo retirada, tá? E outra coisa, se eu não me engano, eu não sei se está agora evidenciado aqui, não sei se eles tiraram inclusive, né, a consistência, regra de consistência não tem, que é outra coisa muito boa dessa mesa na conta Founded. Geralmente, né, nas outras mesas você não pode ultrapassar 50%, 30% do total que você fez ali com mínimos de dia para sacar. Aqui, anteriormente, ela estava exigindo que você fizesse no mínimo $150 dentro desses 5 dias para poder estar sacando. E agora eu fui verificar para fazer o vídeo aqui para vocês, não está aparecendo.
Então, de repente, pode ser que eles tenham tirado isso. Enfim, como eu falei, eu vou fazer um outro vídeo aí mais detalhado sobre essa mesa que me chamou muita atenção e é onde eu estou começando a minha jornada dentro dela. Aqui tem a conta onde eu iniciei, né? Então, nesse primeiro dia que eu operei, que foi ontem à noite, né, no domingo, dia 5 de abril, eu fiz esse valor aproximado aí de $1.500, na realidade foi 1.484. Nossa, Rafa, você está mentindo, você colocou na thumbnail que é 1.500. Cara, bem aproximado, tá? Pô, por pouca coisa aí não foi isso, que é 50%, né? Como eu falei, eu poderia ter feito mais? Poderia, né? Porém, a mesa, ela tem aquela regrinha do exame. Então, a gente está na fase de exame, né? Ó, a gente não está na conta Founded, a gente está na fase de exame. Em breve, a gente vai chegar aí na conta Founded. Outra coisa que me chamou a atenção também é que, se a gente voltar aqui, ó, não tem taxa de ativação, ó, né? Geralmente, em outras mesas, além de pagar o exame, a gente tem que pagar a taxa de ativação para a conta Founded, que geralmente é uma taxa onde você paga para ter os dados da CME e também paga para tá dentro da conta Founded, né? Manter os dados e tá dentro da conta Founded, tá? Então, aqui também a gente só paga exclusivamente somente um único valor, né? $98, porém agora está com 40% de desconto, então eu acabei pagando $70, vai dar aí aproximadamente uns R$412, alguma coisa assim, com a cotação do dólar atual, tá? Bom, e aí a gente tem aqui todo o dashboard, né? Bem bacana, bem interessante. A gente aqui, ó, tem o exame, não temos nenhuma conta Founded ainda aqui nessa mesa. E aí a gente consegue ver, por exemplo, o calendário, quanto que a gente fez aqui no dia. Também a gente consegue ver os eventos econômicos que vão acontecer, tá? Então, sem mais delongas, vamos ver o que dentro do meu Trade System eu consegui identificar para chegar nesse resultado aqui, tá? Então, a operação em questão, a qual foi realizada, eu vou estar abrindo aqui para vocês. Na hora eu tirei um print já com o intuito de estar fazendo esse vídeo, tá? Então, eis aqui a nossa operação feita no dia 5 de abril, tá? Às 9 horas, ali perto das 9 horas, né? Foi uma compra, tava com alvo de 1.650, porém encerrei antes, né? Porque senão eu iria ultrapassar a 50% da meta, tá? Então, finalizei antes. Vamos ver também esse movimento aqui no gráfico, tá? Então, tá aqui, ó, a operação em questão, né? Operando aí pelo NinjaTrader, beleza? Então, antes de eu falar do meu Trade System, vou falar um pouquinho também aqui em relação ao que a gente pode estar fazendo para gerenciamento, beleza? Então, eu vou abrir aqui o nosso Tradovate, né? Que é a intermediária, né? Que vai fazer com que os dados da mesa cheguem até a plataforma NinjaTrader, tá? Então, aqui, essa é a terceira continha, tá? Eu arrisquei outras continhas antes de começar essa série aqui com vocês. Acabei não tendo sucesso, obviamente, né? Porque não tem nenhuma conta Founded ali, tá? Mas seria interessante, ó, a gente abrir a Tradovate aqui, tá, pessoal? E vir aqui em configurações de risco e colocar travas, né? E que é meu gerenciamento aqui de uma forma bem simples. Por mais que eles falem que tem $50 mil de margem, que é para você se alavancar, a realidade é que você gerencia somente $2 mil, que é o valor de drawdown, certo? Então, eu vou utilizar um gerenciamento aqui, inicialmente, tá? De assumir no máximo 20% de risco total dessa margem. Eu não posso ultrapassar. É arrojado porque, assim, o recomendado é não passar de 10%, né? Se tratando de operações aí dentro do Nasdaq, tá? Nasdaq Futuro. Então, ó, vamos colocar uma trava de 400. Então, limite diário de perda, $400, tá? E aí fica bem fácil de entender o meu gerenciamento. Se eu entrar com um NQ, eu posso assumir o valor de 20 pontos, né? Cada ponto aqui, ele
corresponde a 20 dólares, tá? Então, 20 vezes 20, 400, tá? Então, se eu entrar com um contrato de NQ e eu errar, eu tenho que parar uma operação. Agora, eu posso fracionar isso no microcontrato e entrar com 5 micros e tomar 2 stop de 200 dólares. Eu quero buscar uma meta diária em torno de 800 dólares, tá? Isso já para conta funded, tá? Ou uma meta defesa de 400 dólares. Ou seja, se a maré não andar muito bem a favor do que eu espero naquele dia, e eu alcançar 400 dólares de lucro, eu paro, né? Agora, se está interessante, eu ou faço 2 operações buscando 40 pontos, né? Proporção de 2 para 1. E aí eu pego 800 dólares e paro. Ou, se eu vejo que tem uma oportunidade que está assim, todas as coisas do meu trade system evidenciando que vai acontecer um bom movimento, que nem foi nesse caso aqui, né? Ó, vamos dar um zoom. Que nem foi nesse caso aqui, ó, a entrada na região do 90, né? Ó. Aí eu entro no NQ. Se eu tomar stop de 20 pontos, eu paro na hora, né? E se eu tiver no mínimo 2 para 1 de proporção de retorno do risco que eu estou assumindo, aí beleza, aí tá interessante, aí eu vou assumir somente esse trade no dia e vou parar, tá? O grande segredo aqui, pessoal, é desse tempo todo em que eu até exponho o meu relato, onde eu tive os meus momentos ruins, o que fez eu ter meus momentos bons e ter repasse, né, foi eu respeitar a exposição. Quanto menor a minha exposição, ou seja, quanto menor a quantidade de trade que eu realizo, né? Ou seja, a quantidade de clique que eu faço, maior a minha taxa de sucesso, tá? E isso para a maioria dos traders, para a grande maioria, tá? Então, essa aqui foi a operação em questão que a gente realizou. Então, como eu expliquei por cima aqui um pouquinho do meu gerenciamento, eu quero explicar um pouquinho aqui do meu trade system, beleza? Então, eu tenho aqui essa tela que eu opero no 2 minutos, que é o principal, né? Mas, pô, Rafa, você subiu 2 vídeos educacional em relação ao gráfico de Renko. Independente de ser Renko temporal, eu faço a mesma coisa, que é operar o preço, né? E não estou falando de price action, não estou falando de figuras que o mercado deixou, não estou falando de nada disso. É literalmente o preço, né? O mercado, ele tem HFT, que são os algoritmos que têm uma configuração determinada de acordo com a função micro e macro, né? Então, eu enxergo o preço através de uma lógica, entendendo e interpretando o que o HFT faz, né? Então, vou trazer também, posso estar trazendo um vídeo específico sobre isso, né? Conteúdos aí, mas é o que define de fato o meu operacional. Todas as outras informações e indicadores que eu tenho, né? No caso, serve para me mostrar esse aqui embaixo, esse histograma aqui, né? Eu vou pegar uma ferramentinha aqui, ó. Esse histograma de baixo, ele me fornece informação de volume, tá? E aqui ele me fornece informação de volatilidade e range, beleza? Tá sobrecomprado ou sobrevendido, ok? Esse indicador lá na aula de volume e coloração, ele é o mesmo. Aqui a única coisa que muda é que ele está monocromático. Ou seja, ele não está com cores que me deem gatilhos de ficar às vezes fissurado em pensar que o mercado está indo para uma direção de acordo com aquela coloração, tá? Gostei desse design, então a única coisa que eu adaptei aqui é que eu mudei a cor do histograma e da coloração. Quando é branco está com saldo comprador, quando é cinza está com saldo vendedor e quando está amarelo tá com saldo neutro, né? Ou seja, não é para fazer nada, tá? E esse aqui é volatilidade. Então, se tá chegando lá no topo, o mercado vai parar, tá sobrecomprando, está aparecendo a setinha para mim também, né? Tá sobrevendido, né? Então, é isso que o Trade System ele preza, beleza? E aí, com a análise de preço que eu entendo, eu vou tomar a minha decisão. Então, nesse trade aqui que eu fiz, o que eu tava olhando? Bom, basicamente, tá? Eu tinha aqui o meu histograma acima do zero, mostrando que o acumulado está para compra, né? O volume ele está agressor para compra, né? E as duas médias também estão acima do zero.
Quando está abaixo do zero é vendedor e a agressão está vendedora também. Aqui eu enxergo a mesma coisa, porém eu vejo o espaço que o mercado tem para correr até determinado alvo, o limite de movimento, né? Facilitando para mim entender uma continuidade de movimento ou uma reversão que o preço possa vir fazer, ok? Então, basicamente é isso, tá? Então, aqui eu entrei nesse ponto comprado. Stop meu estava logo aqui atrás. E o meu alvo foi mais ou menos aqui, beleza? Então, nesse momento que eu entrei, estava no início, né, do volume crescendo para cima. E aqui também, né? E estava encurtando o espaço que o mercado estava trabalhando em ganho de range vendedor. Ou seja, rompimentos de últimas mínimas, né? Então, aqui eu identifiquei que além da precificação, ele ia fazer essa busca no ajuste diário. O preço estava acima da VWAP, então a gente também utiliza a VWAP, que é uma média ponderada por volume, mostrando que o mercado está se mantendo comprador, pois a média ponderada de volume está subindo. Né? Aqui eu tenho uma média exponencial de 50, que está acima da VWAP, mostrando que o preço passando e dando um sinal que nem aconteceu aqui na coloração, ele iria para cima, e o ajuste logo aqui também, tá? Então, fiz esse vídeo mais para mostrar como é que foi esse primeiro dia, dar uma introdução bem breve aí do Trade System para não me alongar tanto também, tá? E caso tenha no mínimo 10 likes esse vídeo aqui, eu vou estar mais mostrando assim o meu setup, né? Setup não, operacional, tá? Então, tendo 10 likes aí aqui nesse vídeo, eu vou estar compartilhando um vídeo específico, como eu analiso cada um desses indicadores e a regra de coloração que está embutida nesse indicador aqui, tá? E vou estar fazendo live aí, mostrando o meu progresso e a minha evolução dentro das mesas proprietárias, tá bom? Então, deixa seu like, comenta aí, me dá uma sugestão aí do que eu posso estar auxiliando de repente com o que eu tenho de conhecimento, para que a gente esteja crescendo junto aí nesse processo, beleza? Então é isso aí, pessoal. Vejo vocês aí no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.